Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Pode Vender. Meu Deus, nós estamos gravando o nosso próprio estúdio. Estamos muito felizes. Hoje estamos inaugurando o nosso estúdio próprio do podcast Pode Vender com um convidado maravilhoso. Se você não está sentado, sente-se, se concentre no que a gente vai falar hoje. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais. O convidado de hoje é uma pessoa maravilhosa. Eu sou suspeita para falar dele, mas é assim. Ele tem mais de 30 anos de experiência em multinacional, com uma experiência vasta na área comercial, ficou 17 anos sócio de uma empresa de neurociência do consumo, é sem dúvida um dos maiores especialistas em comportamento humano e análise de perfil comportamental que existe. Uma pessoa que tem um conhecimento vasto sobre como juntar o comportamento humano com a expertise de vendas. Eu tenho a honra de dizer que ele é meu sócio, ele é uma pessoa que eu conheço há muitos e muitos anos e está ajudando a gente a construir a nossa metodologia e várias coisas extremamente importantes aqui na Sales Prime. Seja muito bem-vindo ao nosso Pode Vender, mais conhecido como Cláudio Rosa, mas aqui pra gente ele é o Claudinho. Bem-vindo, Claudinho, ao podcast Pode Vender. Tô feliz demais. Para mim é um privilégio muito grande. Olha, nesse momento eu estou utilizando todos os requisitos da autogestão emocional, porque estar presente aqui nessa estreia, para mim é uma honra muito grande. Com 63 anos, que eu fiz ontem, aliás. Parabéns para ele! Opa! Vai para o meu cardápio de coisas especiais da minha vida. Uma honra, viu, Dani? Obrigado pelo convite. Claudinho, obrigado você. Você é uma pessoa maravilhosa, você sabe disso. Eu tenho admiração por você, não só como profissional, mas como pessoa. Obrigado por fazer parte da minha vida, por fazer parte da nossa empresa. E o mundo precisa te conhecer mais, então para mim é uma honra ter você aqui e poder dizer para as pessoas que ele é uma fonte de conhecimento e sabedoria. E não tem uma pessoa que passe pela vida do Cláudio sem ficar impactado pela pessoa que ele é. Além de todo o conhecimento que ele tem. Uma curiosidade sobre o Claudinho. Ele leu, nesses últimos 1 ano e meio, certamente mais de 100 livros, certo? Assinado. Ele é uma enciclopédia, gente. Quando eu falo assim, Claudinho, me dá uma referência de um livro sobre isso. Ele sempre tem uma palavra, um conhecimento, alguma coisa para agregar. Então, senta, coloca seu fone, aproveita, porque isso aqui vai ser uma fonte de sabedoria, direcionamento e aprendizado para você que quer prosperar mais em vendas. Bom, Claudinho, como você sabe, né? Não sei se você sabe assim dos detalhes, mas a gente começa o podcast com um quadro muito legal, tá? E aí dentro dessa caixa aqui, ó, a gente tem um elemento inusitado, sabe? Eu vou deixar ela bem aqui no meio, ó. A gente tem um elemento inusitado, é um momento assim que a gente avalia a habilidade dos nossos convidados, né? Você é mais expert, vamos ver como vai ser isso. Mas aqui dentro tem um elemento, eu vou te mostrar o elemento, a audiência não vai ver ainda. Eu vou te mostrar, você vai ver, eu vou fechar a caixa. Enquanto eu dou um recadinho para a audiência, você vai elaborar na sua mente como que você vai vender esse elemento para mim. Isso é uma surpresa. Eu não sabia disso. Super fácil, Claudinho, super fácil. Ó, olha aqui o elemento, tá? E aí, audiência, vocês não vão ver ainda. Viu? Facinho, né? Show. Tranquilo. Muito bom. Vai elaborando aí como que você vai me vender ele enquanto eu dou um recadinho pra eles, tá? Gente, é o seguinte, eu não sei se é a primeira vez que você está assistindo nosso podcast ou se você já viu outras edições do nosso podcast. Assista, inclusive, as edições anteriores. Ó, outra coisa, siga a gente no canal, compartilha com seus amigos. Tenho certeza que esse ato de generosidade, de compartilhar e seguir, vai gerar muitas coisas boas para você e vai ajudar muitas pessoas. Se você precisa aprender a vender mais e aprender a vender melhor, você precisa conhecer os nossos programas de desenvolvimento de alta performance em vendas. A gente tem uma linha de programas extraordinários que com certeza vão fazer você faturar mais, aumentar o seu nível de conversão, aumentar o seu faturamento e prosperar de forma previsível e consistente através das vendas. Não perca a oportunidade, está aparecendo agora em algum canto dessa tela um QR Code. Entra, faz sua aplicação, o nosso time comercial vai te atender com o maior carinho, entender o seu momento e te oferecer a melhor solução que você precisa para construir uma trajetória de sucesso em vendas e se orgulhar daquilo que você faz, tá bom? Parabéns para você, que é profissional de vendas. E se você não é profissional de vendas, mas quer vender, tem o seu negócio, tem a sua profissão, quer vender melhor o seu produto ou serviço, ou se vender, o lugar aqui é para você também, certo? E aí, tá pronto? Ah, mas é imediatamente? Eu tava na primeira parte ainda. Não, vamos lá. Eu preciso tê-lo na mão ou deixa ele quietinho? A gente vai abrir agora, você vai pegar ele
Eu vou te falar uma frase, e aí quando eu falar essa frase, você pode começar, tá bom? Tá bem. Então eu vou te entregar ele e vou tirar a caixa daqui do meio. Então vamos lá. Eu posso fazer uma criatividade aqui, Pode fazer o que inovar, você quiser. colocar esse apagador tipo em 2050, Pode alguma fazer o que coisa você assim. quiser. O céu é o limite, a criatividade, tá tudo certo. É seu momento. 1, 2, 3, valendo. Pode vender. Ô Dani, bom, em primeiro lugar eu gostaria de me apresentar. Obrigado por me receber aqui. E eu queria falar um pouco sobre o meu trabalho, tá? Sobre a minha pessoa, o meu trabalho. Há 29 anos numa multinacional, tanto tempo em neurociência, nós desenvolvemos um produto que é extraordinário. A gente sabe que a inteligência focotemporal, ela fala do passado, do presente e do futuro. Então, a nossa mente bem dividida para ter resultados extraordinários, ela precisa estar 10% no passado, 60% de produtividade no futuro e a visão, de produtividade no presente e a visão de futuro 30%, que é os projetos, é aquilo que a gente visualiza de metas e objetivos para o futuro. Então, qual o produto extraordinário que nós criamos? No passado, você tem os 10%. Geralmente, 5% é para você lembrar de coisas extraordinárias e celebrar e comemorar. E os outros 5% são os traumas, as adversidades, coisas ruins que aconteceram. Então, normalmente, a pessoa traz isso junto com o aprendizado. Mas esse apagador extraordinário, Dani, esse apagador, ele consegue apagar o trauma. Tem uma teoria, que é a teoria de Adler, ele dizia que o trauma não existe. Então, de fato, o trauma não vai existir. E você nem sequer vai precisar trazer o aprendizado. Tudo na sua mente vai ser celebrar aquilo de extraordinário que aconteceu lá no passado. Então, eu queria que você falasse um pouco para mim, se você tem algo no passado, conta alguma coisa para mim em relação a algo do passado que você talvez gostaria de tirar da sua mente, que te causou uma grande dor. Olha, Claudinho, isso é bem interessante, né? Porque às vezes na vida futura eu já ouvi falar que muitas vezes o nosso comportamento e coisas que a gente vive na vida futura foi oriunda de coisas que a gente viu no passado que de repente a gente não conseguiu ressignificar. Então, realmente, esse apagador para apagar essas memórias, né? Alguma coisa ruim que tenha acontecido, de fato pode ser algo revolucionário. Eu tô aqui pensando, o que será que eu gostaria de apagar? Mas como que funciona na prática, assim? Me explica como que ele funciona. Enquanto eu penso aqui, o que eu vou querer apagar com esse Isso. apagador? Olha, funciona assim, Dani. Isso aqui realmente, quando você entender o que isso pode resolver de situações na sua vida, é realmente uma coisa extraordinária. Eu fiz comigo mesmo. Para você ter uma ideia, tudo que fortalece as nossas crenças possibilitadoras e limitadoras acontece principalmente dos 0 aos 12 anos, porque a criança é praticamente pura emoção. Até os 7 anos é pura emoção. Depois, até os 12 anos, vai desenvolvendo a parte cognitiva, mas mesmo assim, ela só recebe, fica tudo no subconsciente. Agora, Dani, tem uma coisa extraordinária que todo mundo precisa saber. Na visão, na audição, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente, é o que vai fortalecendo as suas crenças. Mas o grande fator está naquilo que você vê. Naquilo que você vê, só para você ter uma ideia, nós temos os receptores sensoriais. Sabe quantos tem? 11 milhões de receptores sensoriais, dos quais 10 milhões são destinados à visão. O outro 1 milhão você divide no olfato, tato, audição e paladar. Então é uma coisa extraordinária, né? E ele tem um dispositivo que ele consegue apagar coisas que você viu. Isso quer dizer que em torno de 90% de tudo aquilo que você viu, que te causou um trauma emocional, esse apagador inovador, ele pode apagar e tirar da sua memória, para você poder tirar automaticamente, sem fazer nenhum exercício neurocientífico, sem mudar a sua postura, simplesmente você tira esses impedimentos e esses obstáculos do caminho sem fazer qualquer terapia. Não é extraordinário? Nossa Senhora!
Meu Deus, é extraordinário. Você tava falando, eu tava lembrando aqui de uma cena que me veio na cabeça. Eu devia ter uns 9 anos de idade. Você falou da visão e aí me veio essa cena que me causou um trauma quando eu era criança. Com 9 anos, eu tinha um cachorro que chamava Rolf. E eu era Hum, extremamente apegada a esse cachorro. Ele era muito apegado a mim também. E aí, Claudinho, ele teve um tumor e ele ficou muito doentinho. Mas naquela época eu não tinha muita clareza sobre esse nível de doença. Para mim, ele ia fazer o tratamento e ele viver. E aí, quando a gente foi levar ele pro veterinário e eu fui com ele dentro do carro, ele morreu dentro do carro no meu colo. nossa, que E dor. aquilo foi um trauma tão grande que eu vivi como criança que depois eu nunca mais consegui me apegar a um cachorro como eu era apegada a ele. É como se eu criasse tipo um bloqueio de medo de me apegar a um animalzinho de estimação, pensando que, meu Deus, se um dia ele morrer, pode ser que eu sofra tudo isso que eu sofri. Então me ficou essa cena na cabeça durante muito tempo, sabe? De eu com ele no colo e ali ele ter falecido, ele não ter suportado, né, a doença que ele tinha. Então, quando você falou isso, eu pensei, gente, será que eu conseguiria apagar essa visão que ficou? Incrível, Claudinho. Eu quero saber quanto custa, porque isso daí vai Olha, revolucionar a vida de milhares de pessoas. eu vou falar uma coisa para você. Agora imagina você só ter na tua mente, na tua memória, tudo que você viveu de maravilhoso com o Rolf, é Rolf, né? Rolf. Você já imaginou? Quando você lembrar dele, só vem coisas maravilhosas que você... Isso não, isso na realidade é para a gente ter o direito de ter uma vida melhor, né? Sim, Os traumas também eles nos ajudam a ter aprendizados, tanto para ajudar os outros, como também para a gente não cair no mesmo problema. Mas se a gente pudesse nos livrar dele, seria extraordinário, não? maravilhoso. Eu já quero comprar. Quanto que Então, é? olha, você acredita que numa faixa de 30 a 50 mil reais, quanto você acha que custa esse apagador? De 30 a 50 mil? Olha, se apaga, assim, traumas sérios, esse meu trauma não foi tão grave, né? Mas, assim, eu imagino que tenha pessoas que tenham traumas que impeçam elas de realizar coisas grandes na vida. E, às vezes, gasta uma fortuna com um monte de tratamento, às vezes não consegue resolver, né? Eu acredito que estaria na casa de uns 35, 40 mil. 35 a 40 mil? Dani, eu vou te vender esse apagador por 42 mil reais. Porque ele tem uma extensão para mais 2 pessoas. Porque ele é limitado, né? Então, você, a partir do momento que você usar para você, você vai colocar um chip com o teu CPF, com a leitura da tua face, você pode fazer isso com mais 2 pessoas. Então, dá para dividir, né? Inclusive, é um detalhe extraordinário, que teria até um acréscimo, mas eu vou deixar dentro dos 42. Caramba, Claudinho, vou comprar. Parcela. Dani, parcela, lógico, para você, Dani. Ah, Para aquela você. parceladinha, né? Faz um Vamos descontinho. fazer aí Redonda por 40, parcelado em 10 vezes sem juros, 3 né, gente? parcelas, 20 mil de entrada e os outros 22 mil em 2 vezes. Pode ser? Tá, pode ser. Pode ser. Dá aqui meu apagador de memórias Então, ruins do fechou. passado. Uhul! Tô comprando tudo nesse podcast, né? Palmas pro nosso vendedor extraordinário. Eu vou ficar pobre no final desses podcasts. Eu compro tudo que me vende aqui, vocês já repararam? Que eu sou uma compradora legal. Gente, palmas pro Claudinho. Gente, eu adorei. Não foi combinado. Vocês acreditam que tudo isso saiu da cabeça dele? Olha só, eu tava pensando no que você fez. Mas olha, tem um detalhe, você me desculpe. Ah, Tem um detalhe importante. Muita coisa eu aprendi com ela, viu? Porque a gente já vendeu, muita gente não sabe disso. A gente já vendeu juntos. Eu ia nas vendas, ela fazia a parte comercial da técnica avançada de vendas, e eu era aquele cara, tipo diretor, que fazia a ponte. Olha, eu vou conversar com o meu sócio e vou ver o que pode ser feito, tá bom, Dani? Só dá um minutinho, por favor. Eu saía de cena, aí eu voltava e dava o ok para a venda. Então, aprendi muito com ela. Essa menina, ela tem algo que é além do talento. É uma menina estudiosa, pode chamar de menina, né? ah, Claudinho. Estudiosa, dedicada. Ela repetiu a venda, gente. O talento é importante, mas ele tem que ser recheado, ele tem que ser nutrido com conhecimento, com exercício, com estudo, com envolvimento e principalmente você colocar amor naquilo que você faz. Porque quando você vende algo que você sabe que vai fazer bem o outro, isso muda a conexão. Seja você falando com o dominante, com o influente, com o estável ou com o conforme.
um recado aqui. A gente já vai falar sobre isso, vocês vão entender tudo isso aqui com o cara que manja de verdade dessa história aqui. Mas deixa eu fazer um adendo aqui sobre o pitch de brincadeira que a gente fez. É só para descontrair, gente, óbvio. Se fosse uma venda, né, que a gente fosse até o final, a gente ficaria muito mais tempo aqui. Mas a ideia é trazer um momento de descontração e a gente perceber que todo mundo tem o seu jeito de vender. Só que quanto mais conhecimento a gente tem, mais assertivo a gente é. Mas deixa eu fazer só trazer luz aqui para algo que o Cláudio fez e que eu acredito que todos vocês deveriam fazer. Óbvio, a gente está falando de um apagador, né? Que é um elemento inusitado. Só que ele conseguiu trazer para esse apagador uma transformação naquilo que ele faz, que é um negócio fora do comum. E eu acredito que mais importante do que você saber as características técnicas, físicas do seu produto ou serviço, é você ter muita clareza sobre a transformação, os benefícios e o que ele causa na vida das pessoas. O que ele faz na vida das pessoas? Claro que isso aqui foi uma simulação, uma brincadeira. Não existe um apagador, quem dera. Claudinho, mas seria uma boa, né? Se a gente desenvolvesse, a gente ia ficar, nossa, muito rico. Porque imagina o tanto de coisa que as pessoas têm para pagar. Mas com certeza o produto ou o serviço que você vende, ele causa transformação, ou ele alivia alguma dor de alguém, ou ele realiza o desejo de alguém, ou ele resolve uma dor, ou ele realiza um desejo. E que benefícios que são esses? Além das características, além do comparativo em relação ao concorrente, como que a pessoa vai se sentir? Né? Você percebeu que várias vezes ele me perguntou, me fala um momento que você viveu, ele estava tentando entender a minha dor. Depois ele falou assim, imagina como seria você lembrar só dos momentos bons que você teve com seu cachorro. Ele me colocou numa situação de imaginar um lugar de mais alívio, de superação, de algum tipo de trauma. E quando a gente tem essa capacidade de levar a mente do nosso cliente para um lugar, um estágio de resultado utilizando aquilo que a gente vende, perfeito, eu acredito que traz uma sensação de pertencimento, uma sensação de realização até antes dessa venda acontecer. E vários livros falam sobre isso, né? Sobre você usar a questão imaginativa do cliente, a audição, o tato, a visão, os 5 sentidos. E aqui, na teoria que você trouxe, usar a visão, que tem os maiores receptores, mais de 10 milhões, ou seja, você mostrar para o seu cliente, de preferência fazer ele pegar se for um produto, se tiver cheiro, que ele sinta isso, para que ele realmente se sinta parte daquilo e todo o processo neurológico dele de tomada de decisão fique ainda mais envolvente dentro daquilo que você faz. Então, Claudinho, uma aula. Perfeito, agora, gente, ensinando fazendo um pitch simples de venda, ele já deu uma aula aqui, né? Sobre cérebro, sobre comportamento. A gente vai falar sobre isso agora. Olha, com certeza a parte mais difícil já passou. Agora é só falar da parte mais legal. O Claudinho é a pessoa que, quando eu estava no ano do meu campeonato, para quem não sabe, eu disputei um campeonato de vendas em uma das maiores empresas do mundo, com 1.350 vendedores competindo ali comigo, de altíssimo nível. E nesse ano do campeonato, faltando uns 4 meses para terminar o ranking, né? Eu estava em segundo lugar. Eu falei, Claudinho, é o seguinte, você manja muito de perfil comportamental, de comportamento humano, de utilização de talentos. Ele já era professor, não, ainda não, ele ainda não era professor da mentoria junto comigo. Mas eu já conhecia muito ele, eu sabia que ele tinha feito uma série de formações. Eu falei assim, olha de novo o meu perfil comportamental e mostra para mim quais são os meus pontos mais fortes que eu não posso negligenciar nessa reta final. E aí ele fez uma devolutiva comigo de umas 2 horas, me trouxe mais clareza sobre o meu comportamento, sobre o meu perfil. E isso me deu muita força para eu chegar no final desse campeonato como campeã e bater recorde e tal. Depois disso, obviamente, a gente abriu uma mentoria e ele foi um dos professores da mentoria. Até hoje ele é professor de um dos nossos programas, alguns dos nossos programas aqui de vendas, falando sobre comportamento. Então, eu queria que você falasse para a nossa audiência, Claudinho, a importância da gente unir a inteligência sobre comportamento humano com vendas. Em que momento essa chave despertou para você? E de todos os estudos que você fez, traz algumas evidências do porquê que isso realmente funciona e é um diferencial competitivo para quem quer ser um grande vendedor. O interessante é que é a questão do poder da clareza que nós falamos, né? Você tem a clareza, a grande clareza da vida é você saber quem você é, exatamente aonde você está e para onde você quer ir. Aí entra a questão da autogestão emocional, porque ela faz parte do autoconhecimento. Porque um estudo aprofundado de comportamento humano, ele envolve o comportamento, o temperamento, a atitude
e as reações que você tem, não só em relação a um resultado em si, um resultado financeiro, mas aos gaps emocionais, a pontos que você precisa desenvolver para se tornar acima da média. Então, aqui é que está um segredo, não só para a vida pessoal, mas também para a vida espiritual, para a vida profissional e falando aqui, em especial, de vendas. Então, veja, eu sempre me perguntei como o vendedor deve agir em relação aos perfis comportamentais. Por exemplo, o dominante, qual a exigência dele? Qual a exigência neurológica para você trazer o dominante para o estado alfa? Sabe o que é estado alfa? É um dos 4 estados mentais, é o estado de foco. É ele se inclinar para te ouvir. Depois a mesma coisa com o influente, que é um comunicador. Depois com o estável, que é uma pessoa naturalmente mais calma, mais ponderada. E depois com o conforme, que é muito exigente. Com esse você vai ter que se preparar mesmo, né? Aí eu estava me perguntando esses dias, que eu sempre falo, como o vendedor deve agir em relação a esses perfis comportamentais. Aí eu falei, poxa, e se eu mudar, dar uma viradinha no disco e falar assim, como os compradores gostariam que os vendedores fossem? Aí eu tenho uma retórica sobre isso. E é muito interessante. Claudinho, tem muitas pessoas que não sabem muito bem essa questão aí do perfil, né? A gente fala dominante, fluente, estável, conforme pra gente, é óbvio, mas talvez para muitas pessoas que estejam assistindo a gente não é. Eu quero que você fale um pouquinho rapidamente de como essa teoria surgiu. É a teoria DISC. A gente não usa só a teoria DISC, a gente usa aqui, inclusive na Sales Prime, a gente tem um software que a gente analisa 7 camadas da personalidade de uma pessoa, sob vários aspectos. É um relatório que sai sobre você de 40 páginas para você entender como que você funciona, quais são as suas habilidades, quais são suas forças, o que você pode usar. Foi isso que eu fiz quando eu me passei em consulta com ele na época. Falei, olha para cá, vê os meus pontos fortes e o que eu posso ser melhor. Então, quando ele fala sobre clareza de autoconhecimento, de você se conhecer primeiro, saber onde você está, onde você quer chegar, tem a ver com essa teoria DISC. Então, explica para o pessoal um pouquinho sobre a teoria DISC, sobre o que é o D, o I, o S e o C, e assim, em 3 palavrinhas, a característica principal de cada um deles, porque eu tenho certeza que vocês vão se identificar com alguns desses perfis. E aí depois a gente faz o link para essa retórica que você falou que quer trazer para a gente, sobre como as pessoas que têm determinados perfis gostariam que os vendedores fossem com elas. Olha que incrível, é outro ângulo aqui, totalmente inovador, e você precisa assistir isso até o final, presta bem atenção. Então fala um pouquinho do DISC primeiro, depois a gente fala da outra retórica. Perfeito. Bom, William Moulton Marston, em 1928, ele fundamentou a teoria do DISC. Depois, em 1958, Walter Clark, ele sistematizou isso. E hoje nós temos isso muito difundido. Então, não é uma teoria simplesmente como outras que você vê por aí, que é o colérico, melancólico, fogo, água, depois os animais. É algo que é aprofundado na intensidade. Então, por exemplo, você tem aqui o dominante, você tem o influente, o estável e o conforme. E você tem as intensidades. Então, tudo muda. Por exemplo, um DI, um dominante influente, por exemplo, ele pode ser bem diferente de um outro dominante influente, por causa da intensidade que pode ser alta, muito alta ou extremamente alta. Então, veja. Então, você tem aqui o dominante, influente, estável e conforme. Se você cortar aqui no meio, você vai ter os perfis altos e daqui para baixo o perfil baixo. O que é o perfil alto? Acima de 50. São os perfis predominantes. Abaixo de 50 são os perfis que não são predominantes. E eles têm características contrárias ao perfil alto. Por exemplo, o dominante alto, ele é competitivo, ele é determinado, ele é objetivo, ele foca no resultado, naquilo que ele vai ganhar, qual a vantagem que ele vai ter. Já o dominante baixo, ele é um cooperador. Ele é mais tranquilo, ele é mais calmo, ele está ali para contribuir. Falando do influente alto, que é acima de 50. Acima de 50,
você é um comunicador, né? Do influente, ele é um comunicador. Ele é extrovertido, ele é persuasivo, ele é carismático, ele adora conexões. É a Dani, é uma influente alta. E o influente baixo, ele é mais analítico, ele é mais reflexivo, ele é mais conforme, ele é mais detalhista, né? E depois você tem o estável alto. O estável alto vem de estabilidade mesmo. Quanto mais alto, mais tranquilo, mais calmo, mais planejador, mais metódico. É uma pessoa que está ali para servir, é uma pessoa que é muito boa ouvinte. Enquanto o estável baixo, ele é veloz, ele é rápido. Enquanto o estável alto é mais lento, porque exige um planejamento, exige ver o início, o meio e o fim. O estável baixo é veloz, é rápido, é intenso, é fazedor, é um executor. Agora, falando por fim do conforme alto, ele é mais analítico, ele é mais detalhista, ele é mais meticuloso, ele exige certificação, ele exige ver ele precisa de informações para tomar decisão. Enquanto o conforme baixo é mais um criador. Ele é avesso a regras, é aquele que passa o farol vermelho, que sempre vai levar uma multa que era 120, está 140, e o conforme alto já não. É o que menos morreu no Covid, porque ele usava 2 máscaras. É o cara que não leva a multa por alta velocidade, porque se é 120, ele vai andar 110. É interessante, está sempre com o cinto de segurança. Então, assim, quando eu classifiquei em alto, você tem o alto, muito alto e extremamente alto, que refere-se às intensidades. Assim como baixo, baixo, muito baixo, extremamente baixo, que também se refere às intensidades. Quanto mais baixa a intensidade, mais os fatores de baixa predominância está no DNA da pessoa. Quanto mais alta a predominância do perfil, mais está ali cada característica marcante do perfil, mais intensa é no DNA da pessoa. Top. Então, esse é o perfil DISC. Há um detalhe que eu queria complementar. O perfil DISC ele é a ponta do iceberg. Depois você tem as teorias de valores, que elas são pontuais, refletem o momento que você vive. Depois você tem os tipos psicológicos de Jung, que aí também você já entra na genética, assim como o DISC, em torno de 70% vem do ventre materno. E também as inteligências múltiplas de Howard Gardner, que também te dá uma visão, né, de carreira, de você definir aonde o seu talento está se direcionando, intrapessoal, interpessoal, a parte logística, TI, comunicação, muito interessante. Isso está abaixo. Então, diz que é a ponta do iceberg. Quando você se aprofunda, você vai vendo outras teorias que vai fortalecendo a visão do comportamento humano. Aí você vê as diferenças, por exemplo, de um Silvio Santos, a diferença de um Steve Jobs, a diferença de um Bill Gates e do Drauzio Varela. Você vê que são 4 pessoas totalmente diferentes. Está aí a prova de cada um tem um direcionamento de um perfil comportamental nas suas atitudes, reações e tudo mais. Gente, eu poderia ficar 10 horas aqui falando sobre isso, porque é tão esclarecedor isso, primeiro que eu falo que assim, que toda a jornada do desenvolvimento humano, ela começa no autoconhecimento. Se você ainda não investir no seu autoconhecimento, você está perdendo muito tempo da sua vida. Você já deveria saber mais quem você é, mais para que você veio para o mundo, o que Deus te deu dentro do seu DNA, que você tem capacidade de realizar coisas grandiosas. Às vezes você está ali realizando uma atividade que não manifesta o seu talento, não manifesta o que você nasceu para fazer nesse mundo. Às vezes você passa uma vida inteira sem saber disso, quando você poderia estar vivendo uma tríplice convergência de unir seu talento com a profissão que você tem, com a remuneração que você ganha, atingir o máximo potencial que você pode. Então, tudo começa no autoconhecimento. De todas as características que o Claudinho falou, você se viu em alguma delas? Dominante, líder, comandante, faz, acontece, impaciente, foca em resultado. O influente, mais comunicador, mais persuasivo, mais gosta de se conectar mais com as pessoas, mais falador, né? Mais falante mesmo.
Depois tem o estável, que precisa de mais planejamento, ele gosta de um passo a passo, ele gosta de mais segurança, ele ouve mais e fala menos. E o conforme, o analítico, que é mais processual, mais detalhista, mais perfeccionista, né? Mais exigente, precisa de mais informações. Se as pessoas são diferentes, você concorda que não tem como os vendedores agirem de maneira igual com todo mundo? Então, a gente tem uma tese aqui na Sales Prime e o Claudinho faz parte dessa tese. Se você trata todo mundo igual e quando você vai vender para as pessoas, com certeza você está errando com alguém. Por quê? Porque você trata as pessoas baseado em quem você é. Se você é um perfil influente, é óbvio que você vai ter mais tendência de ser mais falador, de ser mais expansivo. Só que se você age desse jeito com um perfil conforme, que é mais analítico, que é mais desconfiado, provavelmente a forma como ele vai receber a sua comunicação talvez não é a melhor que ele poderia para você fazer um processo de vendas mais inteligente. Então, primeiro se conhecer para saber as tendências de como você age e depois conhecer o cliente para entender como ele gostaria que você agisse com ele para que ele realmente compre. Porque a gente vende para pessoas. Então, a gente tem que entender tão bem de pessoas quanto a gente entende do que a gente vende. Agora, Claudinho, me fala um pouco disso. Cada perfil de clientes, que tipo de vendedor você acha que um dominante gostaria que ele fosse? Que tipo de vendedor os dominantes gostam que vendam para eles? As pessoas gostam de comprar. As pessoas gostam de comprar, tá, gente? Saibam disso. Principalmente quando resolve uma dor ou um problema, ou realiza um desejo. Mas, às vezes, o comprador não está muito feliz, não conectou muito com o perfil do vendedor. E aí, a gente consegue, como vendedor, ser um camaleão, adaptar o nosso perfil comportamental para atender cada cliente de acordo com a necessidade dele? Fala um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, Dani. Agora, só quero colocar aqui um ponto importantíssimo que já é comprovado pela neurociência. Eu não tenho a menor dúvida de que o conhecimento do comportamento humano por parte do vendedor, até em outras interações, tá? Isso vai para contratação estratégica, vai para liderança, vai para gestão e habilidades gerenciais, vai para relacionamento, vai para inteligência emocional. Isso abre um leque muito grande, isso muda um casamento, isso muda um relacionamento, isso muda a conexão de pai com os filhos desde os 3 anos de idade, muda. Às vezes a gente pensa que um filho tem problema porque ele é introvertido. Não, ele é um Bill Gates do futuro, não é? Então tem que ter bastante atenção nisso. Então não tem a menor dúvida, falando de vendas, que um vendedor que conhece bem de perfil comportamental, que sabe identificar o perfil do seu interlocutor, e isso não é difícil, eu não tenho a menor dúvida que isso vai fazer uma diferença muito grande na jornada e no sucesso desse vendedor. Agora, entrando no mérito que você falou. Por exemplo, o que um comprador dominante gostaria do vendedor que fosse atendê-lo? Ele gostaria que esse vendedor fosse rápido, objetivo e fosse direto ao ponto. Principalmente falando de resultado, falando das vantagens que ele vai ter. Então, ele fica tenso quando entra muito em detalhe, porque ele é uma pessoa que ele está atento à negociação, ele quer fazer um bom negócio. Ele quer sentir que quando ele terminou a negociação, ele saiu em vantagem. Isso é importante para um dominante. Isso pode ser articulado de uma forma dentro de uma lisura por parte do vendedor, sabendo que a predominância neurológica de um dominante é ser objetivo e direto ao ponto, falando das vantagens, falando dos ganhos, falando dos benefícios. E ele decide rápido. Olha, uma coisa boa para você saber, o dominante, ele decide rápido. Ele é intuitivo. Por isso que ele é rápido, ele intui, ele já entendi quanto custa. E no quanto custa, você vai encontrar um cara muito chorão, porque ele é chorão. Porque ele prima por fazer um excelente negócio, que seja exclusivo e que seja único. Esse é o dominante. Top. Ou seja, vendedor que está aí assistindo a gente, não importa se você é vendedor ou profissional de vendas autônomo, não importa. Você vai vender para um dominante, não fica explicando muito.
Para de querer explicar o passo a passo, para de querer abrir o folder, explicar tudo detalhadamente. O cara nem perguntou, nem teve dúvida. Você tá lá explicando. Ele soa por dentro, ele não aguenta. Às vezes ele não quer marcar outra reunião de fechamento. Por quê? Porque você falou demais. Você explicou demais, você foi muito detalhista, você foi muito minucioso, você demorou demais para falar os ganhos e vantagens. Você tem todo um script de vendas que daí quando ele te corta e fala assim, beleza, pula essa parte, fala logo a parte que eu ganho. Você já se desconcerta, fala, meu Deus, fugiu do meu script, como que agora eu vou vender para esse cara? Você tem que ser rápido. Vai na linha de pensamento dele, é isso que ele quer, é sua apresentação. Você usa 20 slides para apresentar para todos os clientes, são todos os slides iguais? Pelo amor de Deus, tenha 6 slides para um dominante. Encurta, mostra o caminho rápido. Olha, isso, vai acontecer isso, o resultado que você vai ter é esse. Tá aqui cases de resultado. É assim que funciona, isso aqui vai resolver seu problema, vai fazer você economizar, vai fazer você atingir seu resultado mais rápido. E é isso que ele gosta de ouvir, entendeu? Então, não seja estável, não seja conforme e não seja influente demais quando você estiver vendendo para um dominante. Seja um pouco parecido com ele, dominante também. Mas deixa ele achar que ele está conduzindo, porque isso é importante para ele, né? Exatamente. E o influente, como que ele gostaria? Só um detalhe importante, às vezes a pessoa fala, poxa vida, então como que eu vou usar o spin selling com o dominante? Filtra o spin selling, não deixe de usar o spin selling. Ele direciona a mente do ser humano. Ele foi escrito por um psicólogo, para você ter uma ideia. Neil Hackman era um psicólogo. Então você tem a conexão certa para adequar ao perfil da pessoa, do interlocutor. No caso do dominante, filtra o spin, mas não deixe de aplicar o spin. Isso é importante. Perfeito. Quem não sabe o que é spin, nem sei o que falar para vocês. Simplesmente é uma técnica que todo vendedor tem que saber, tá? Tem nos nossos programas também de vendas. Coloca lá no Google, spin. S-P-I-N. S-P-I-N, básico. Ó, Claudinho, o que um influente, o que um comprador influente gostaria que o vendedor tivesse para ele comprar? Bom, o influente, né, Dani? O influente... Como que os influentes compram? Ele gostaria que o vendedor entrasse com um sorriso, com uma boa conexão, que se apresentasse rapidamente, porque ele está ali tenso para poder falar, para poder se conectar. E quando passar a palavra para ele, deixa de falar. Valoriza, principalmente quando você estiver fazendo perguntas de situação, porque ele vai entrar na emoção, ele vai entrar na conexão. Só que, por favor, não perca as rédeas, porque senão você vai achar o melhor amigo da sua vida e não vai vender nada. Vocês vão jantar juntos, vão ficar até tarde da noite conversando e vão ser os melhores amigos, e está arriscado ele comprar de outra pessoa. Então, conexão, mas mantenha as rédeas, porque o influente ele gosta de ser valorizado, ele gosta de perceber uma situação com atenção em relação a problemas emocionais. Não entre em muito detalhe porque ele vai se dispersar, mas trabalha bem o spin na parte emocional, porque como você implica e cria um problema na mente de um influente? É quando você coloca que ele vai ser mais reconhecido, que por conta daquilo que você está vendendo, ele vai ter mais resultados. Isso vai criar uma performance tal que ele vai ser colocado em primeiro lugar, ele vai ser aplaudido. Então, é importante ter essa interação. Então, o influente, ele gosta de um produto vistoso. Então, isso você cria tudo na jornada do spin selling. Mas é uma pessoa de conexão. Entre com um sorriso, visualize, preste atenção, se inclina quando ele estiver falando, que ele gosta de atenção. Então, isso seria o desejo do influente encontrar esse vendedor e ele vai comprar. Olha, sabe outra coisa que como influente eu acho que faz diferença? Elogie um influente. Influentes gostam de ser elogiado. Outra vez, Claudinho, entrei numa loja para comprar um rímel. Fui para comprar, eu sabia qual que era, o que eu usava, tinha acabado, entrei lá na loja e falei, moça, eu vim aqui só comprar um rímel. Aí ele falou, tá bom, vou pegar o rímel para você e tal. Ele falou assim, nossa, mas olha, sua maquiagem tá muito boa, mas sabe o que falta para ficar perfeita e seu olhar assim ficar ainda mais marcante? Você passar um lápisinho marrom em cima do olho. Deixa eu te mostrar só como que vai ficar. Porque assim, seu olho é tão bom de maquiar
Não, deixa eu te mostrar, vai ficar ótimo. Aí eu, mas será? Será? Eu fiz até um story no dia. Eu falei, gente, vocês não acreditam. Eu entrei aqui pra comprar um rímel, eu comprei um lápis, comprei uma sombra, um monte de coisa. Mas assim, ele me pegou nisso. Ele começou elogiando o tom da pele. Né? Encantamento, tom da pele, quem usa. Outra coisa, o influente também, ele é influenciável. Então ele quer saber quem usa aquilo que você tá vendendo. Ah, a fulana usa, o Beltrano usa, o outro usa. Ah, então eu também quero. Porque ele tem um pouco dessa coisa, né, de conexão com pessoas. Então tem pessoas envolvidas naquilo, quem mais consome aquilo, ele também quer consumir. Fica aí uma dica pra você vender pra influente, viu? Deixa ele falar, mas não deixa falar muito, senão é isso aí, você faz o amigo e não vende. E o estável, Claudinho? O que o estável precisa ter num vendedor para ele realmente tomar uma decisão de compra? Bom, o estável ele é naturalmente ponderado, calmo, tranquilo. Então, ele quer um vendedor que seja da mesma forma, que se atente a passar segurança, que saiba ouvi-lo, ele precisa ser ouvido. Então, você precisa, como vendedor, ser muito paciente, entrar no mérito das etapas. Ele compra muito pela história da empresa e pela história do produto, ou então pela relevância que tem aquela pessoa que fundamentou o produto, a história da pessoa. Que nem nós temos aí a história da Dani, quando você vê a história de vendas dela e quando você vê ela fazer um roleplay, né? Você vê que é a teoria associada à prática. Um estável, por exemplo, não tem como ele não comprar o produto. E ainda você entra no mérito de dar atenção, de ser um bom ouvinte, porque é tudo que o estável precisa. Ele precisa comprar sabendo que ele está comprando algo que, além de segurança, vai trazer resultados previsíveis. Guarda essa palavra, previsibilidade. É o sentimento que um estável tem quando ele é despertado para comprar o seu produto ou o seu serviço. E sabe uma outra coisa também que eu acho que ajuda a vender para o estável? É você falar para ele o que vai acontecer. Então, é contar o passo a passo. O que vai acontecer depois? Então, eu costumava fazer assim nas minhas negociações, quando eu identificava... Previsibilidade, né? Exato, essa previsibilidade de forma prática. Então, eu falava assim, fazia a abordagem, mostrava para ele os benefícios, fazia o spin, fazia as perguntas e tal. E aí, eu já dizia para ele, olha, a próxima reunião que vai acontecer é isso, a gente vai fazer isso, então o valor vai ficar próximo. Ele não gosta muito de surpresa, de coisas que muda. Ele tá com uma expectativa e, de repente, tem uma expectativa frustrada. Então, você dizer para ele o que vai acontecer, depois que ele comprar, como que vai ser o atendimento pós-venda, como que ele vai ser recebido na empresa, como que isso vai funcionar, o que a gente espera do produto, do serviço, qual que é o passo a passo, quais são as garantias que ele tem. Se o produto quebrar, se der errado, se não entregar, tem alguma garantia? São coisas que traz segurança para ele tem necessidade de segurança. Então, é bem importante identificar isso. Às vezes, você vai ter perfis de clientes que vai ser influente estável, que é o meu, por exemplo. O meu natural é influente estável. E depois eu tenho o adaptado, que o Claudinho já vai falar sobre isso. Aí você fica na dúvida. Fala, meu Deus, e aí essa pessoa é estável, é rápida, ela é... O que é? Mas você precisa conseguir identificar pelo menos o perfil preponderante. Porque pelo perfil preponderante é onde a pessoa vai situar a maior parte da decisão dela. Perfeito. Então, se o meu preponderante é influente, eu decido rápido, eu falo rápido, eu sou comunicativa, eu não tenho muita paciência, eu visualizo e eu já quero resolver aquilo, não quero perder tempo. Então, vocês precisam aprender, pelo menos, a identificar o perfil preponderante. Aí você vai saber as palavras certas que você tem que falar e como você tem que conduzir o processo de vendas. A gente vai finalizar aqui com como um conforme compra e depois ajuda eles a entender, assim, rapidinho, como que a gente identifica em poucas atitudes o perfil de cada um deles. Mas fala do conforme por último. Como que ele compra? Bom, falando do conforme, o comprador conforme, ele gostaria que a pessoa que viesse vender para ele, em primeiro lugar, esteja preparada. Porque com certeza ele já viu na internet, ele já leu sobre o assunto. Se você vacilar, ele vai saber mais do seu produto do que você mesmo. Porque ele compra pela informação, ele compra pela certificação, ele compra pela credibilidade que o teu produto tem. Quando a Dani falou dos 20 slides, esse sim,
depois que você fez o olho no olho, depois que você se apresentou, depois que a pessoa falou sobre ela, aí você coloca os slides, e 20 slides tá bom. Enquanto para um dominante seria 5 slides, entende? Então veja que interessante, o conforme, ele compra, e ele é tão meticuloso assim porque ele não se permite fazer uma compra errada. Ele não se permite errar na compra. Ele não se permite depois falar assim, puxa vida, como que eu não vi isso? Enquanto o dominante, ele simplesmente quer sair na frente. Não, eu vou comprar. O intuitivo dele acelera o pensamento dele, ele fala, eu vou comprar esse produto, eu vou comprar rápido, porque eu quero ter essas informações todas para eu sair na frente. Quantas pessoas daqui a pouco vai ter experimentado, vai ter vivido tudo isso, e aí eu vou estar atrasado? Então, o conforme, ele compra pela informação, principalmente pela informação que você traz, e pelo fator de não se admitir cometer um erro. Por isso que provavelmente ele não vai fechar na primeira reunião. Ele vai pensar, ele vai checar, ele vai verificar outros fornecedores. Aí é que entra a perspicácia do vendedor em saber sobre perfil comportamental. Deixa eu dar 2 dicas práticas sobre isso, Claudinho, na minha trajetória vivendo né, mais de 18 anos com vendas, mais de 5.000 negociações, imagina quantos conformes eu já atendi. E depois de um tempo de ter errado com eles, né, e quando eu comecei a estudar sobre perfil e colocar isso dentro da minha metodologia, eu entendi que para o conforme eu tinha que antecipar algumas coisas. Então, quando o cliente era conforme, eu já levava as condições gerais do produto que eu vendia grifado para ele. Por quê? Show. Porque isso antecipava algumas preocupações. Geralmente, conforme Muito fala bom. assim, ótimo, eu quero ler o contrato, você deixa todos esses papéis aqui comigo, toda a proposta que você fez, tudo que você desenhou, e aquilo eu falava assim, gente, mas eu queria vender agora para ele, o que mais ele quer ver? Então, o que eu fazia? Eu me antecipava em relação a isso. Se eu percebia que ele era conforme, se ele me dava alguns sinais, eu já tinha algumas condições gerais do produto ali já na bolsa, e eu já grifava as partes mais importantes da proposta que eu tinha feito para ele. Por quê? Porque isso fazia com que ele sentisse mais segurança e percebesse que eu sabia que aquilo para ele era importante. Então, a gente já ganhava um tempo. E para fechar mais uma coisa, para você que negocia com conformes ou que tá aí pensando, caramba, então pode ser que o cliente conforme não seja a pessoa que eu vendi mal porque ele quis pensar. Não, às vezes você pode ter feito um processo de vendas perfeito. Só que ele vai querer pensar, porque faz parte da estrutura de decisão dele. Dificilmente ele vai decidir na hora. A mente dele tem necessidade de dormir com aquele pensamento, de conversar talvez com outras pessoas, pegar a opinião, ler, olhar o Reclame Aqui, né? Ver o risco que ele está correndo de tomar. E quanto mais caro aquilo que você vende, mais vai ser o critério dele ainda de comprar. Então não tem necessariamente relação com você, com a sua pessoa, dele ter gostado de você ou não, ou relação com o seu processo de vendas, que às vezes você acha que não foi tão bom, por que ele não comprou na hora? Porque às vezes ele precisa pensar. Então, saber essas 2 coisas, o perfil do cliente, te ajuda a gerenciar a sua ansiedade em fechar negócios. Isso ajuda. E outra coisa, saber dominar uma metodologia de vendas campeã também te ajuda. Porque se você usa uma metodologia de vendas que funciona e você também domina perfil comportamental de clientes, você vai conseguir identificar se de fato você não vendeu porque foi um gap seu, de técnico ou comportamental, ou se você não vendeu porque é o perfil do cliente querer pensar, ou se você não vendeu porque faltou alguma coisa ali no seu processo de vendas. Por isso que o conhecimento, Claudinho, foi libertador para mim. Porque muitas vezes o vendedor fica num vale de desespero, de falta de resultado, e ele não consegue nem identificar o porquê que ele não está tendo resultado. É porque, de fato, ele não tem nem parâmetro. Então, por isso que a gente defende tanto isso aqui na Sales Prime, e o Cláudio é um dos professores trazendo esse conhecimento robusto para os nossos alunos, para que você elimine essas minhocas da sua cabeça, se achando, às vezes, um incompetente. Às vezes, o que você tem é só falta de conhecimento. Então, isso é super importante. Claudinho, dica rápida. Ai, Claudinho, tá acabando o nosso tempo. Dica rápida para a audiência de como que a gente identifica rapidamente um perfil preponderante, dominante, influente, estável, conforme. É o jeito de falar, é como ele se comporta, é o tom de voz, são os tipos de pergunta que ele faz. Dá algumas dicas aí para o pessoal de casa saber um pouquinho sobre isso. Bom, vou falar algumas dicas aqui. Por exemplo, fotos.
O influente, você vai ver ele esparramado, esparramado numa foto. A foto até faz ele se mexer, para você ter uma ideia. Já o conforme, ele vai ter um olhar assim mais sério, né? Porque o conforme, ele até na relação vendedor-comprador, ele não gosta que você entre em partes de intimidade, de muita conexão. Então, o conforme ele é mais sério. O dominante, ele é um comunicador, mas ele é mais direto e objetivo. O rosto é diferente. O rosto é diferente. Ver o rosto do Donald Trump, do Bolsonaro, e ver o rosto, por exemplo, do Albert Einstein e do Bill Gates. Dá uma olhada. É diferente. Mas eles são sérios. Mas é diferente, né? E, por outro caminho, no telefone. No telefone você vai perceber. O dominante, se você ligar... Ô, João, tudo bem? Olha, a Dani me indicou, quem está falando aqui é o Cláudio, e eu estou te ligando por recomendação. Dá para falar rapidinho, amigo, que eu estou aqui no aeroporto? Rápido, né? Você vai ver, é interessante quando você for ligar para alguém, você já ter visto no Facebook como que é a foto. Por exemplo, um influente e um dominante, eles fazem vídeos. Normalmente, um estável, um conforme, você não vai ver vídeos deles, a não ser que haja uma necessidade de propagar a imagem por conta do serviço, eles vão atrás e desenvolvem essas características. Porque, naturalmente, você não vai ver um vídeo de um ou de outro. Agora, no WhatsApp. Oi, Cláudio, tudo bem? Então, poderíamos marcar a nossa reunião para quinta-feira, às 14 horas? Ó o dominante. Ok. Então, joinha, né? Se é um influente. Oi, Cláudio, tudo bem? Como é que você vai? Claro, podemos marcar sim. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Inclusive, se esse horário não estiver bom, depois você me fala um outro horário sem problema nenhum. Aí o estável. Oi, Cláudio, tudo bem? Eu estou falando como se ele estivesse falando, mas gravando é no WhatsApp. Pode ser um áudio pode ou ser mensagem. Oi, Cláudio, tudo bem? Claro, está marcado sim, sem problema nenhum, tá bom? Fico à disposição. Aí o conforme. Ô, Cláudio, sem problema nenhum, mas veja, eu chego no escritório às 8 horas. Às 8h15 eu estou tomando meu cafezinho. Depois, às 8h30, eu ligo para minha esposa. Então, meu amigo, vamos marcar para as 9 horas, ok? Ele entra no detalhe. De uma forma ou de outra, você vai ver que ele vai ser mais meticuloso. Então, isso eu já diria aí que você encontraria no LinkedIn. Você consegue identificar antes de ligar para a pessoa. Eu já fiz isso muitas vezes, porque eu vendi um produto de alto valor com ciclo de vendas em torno de 100, 150 dias. Então, não podia errar. Então, eu ia no LinkedIn, eu ia no Facebook, aí eu determinava ali, em torno de 70% o perfil dele é tal. Aí você vai falar para mim, Cláudio, e se eu não conseguir? O cara não tem LinkedIn. O cara não tem WhatsApp, ele não gosta de conversar pelo WhatsApp. Ele não tem, pronto. Não tem Facebook, não tem Instagram. O que eu faço? Quando você não tiver jeito, haja como se ele fosse dominante. Vá direto ao ponto. Seja objetivo e direto. Porque ele vai entregar o perfil dele. Ele vai entregar. Se ele é um conforme, ele vai começar a perguntar se você já muda a rota. Exato. Se ele for um influente, oi, Cláudio, tudo bem, graças a Deus, e você? Você já muda a rota. Estável é a mesma coisa. Na dúvida, se você não sabe, inicia como se o comprador fosse um dominante. Então, tem uma receita boa aí, né? Nossa Senhora. Gente, assim, sem nem falar para vocês, mas a gente... Aqui, assim, é uma degustação, né, do que tem dentro do cérebro do Claudinho e do que a gente coloca aqui nos nossos programas, porque eu acredito que esse foi, eu já disse isso para ele e falo para os nossos alunos, esse com certeza foi um dos maiores diferenciais competitivos para mim. Quando você está jogando um jogo de prosperar de fato em vendas, os detalhes fazem diferença, embora isso nem seja detalhe. Eu acredito que hoje, no mundo que a gente vive, com a quantidade de informações que a gente tem, com
com a quantidade de opções que um comprador tem de comprar pela internet, de comprar de diversas empresas diferentes que às vezes competem entre si vendendo produtos semelhantes, de um comprador que tem muita informação, tem inteligência artificial, a gente está num ambiente mundial, digital, de tecnologia muito avançado. Não tem como a gente continuar acreditando que um vendedor com as mesmas técnicas antigas, com o mesmo modus operandi antigo, ele vai continuar prosperando de uma forma sustentável para o futuro. Então, se você é um profissional de vendas ou se você é um profissional de outras áreas, mas que precisa vender, porque hoje um médico precisa saber vender, um advogado precisa saber vender, Perfeito. um mecânico precisa saber vender. Gente, sem venda o mundo não acontece. Para que alguma coisa aconteça no mundo, precisa existir uma venda. Ontem eu recebi na caixinha de pergunta assim, Dani, eu quero abrir um negócio. Você acha que eu deveria fazer um curso de vendas? Eu falei, minha filha, se tem uma coisa que você precisa saber antes de abrir um negócio é vender. Porque se você não vender, seu negócio não vai durar. Então, é para microempreendedor, é para empreendedor, é para vendedor, é para profissionais liberais. Todo mundo precisa desenvolver habilidades de vendas. E se você quiser desenvolver habilidades ainda acima da média, se diferenciar do mercado que você está, do ambiente que você está, se tornar uma referência, entender sobre pessoas, comportamento humano e agregar isso na sua técnica de vendas do dia a dia, vai te fazer ser um campeão. Não tem jeito. Essa foi a trajetória que eu vivi. Isso foi um dos pilares, né? Que eu usei para chegar lá no topo da Times Square, ser campeã e tal. E o Claudinho vem para a Sales Prime trazendo esse pilar muito importante que a gente tem na nossa metodologia e, assim, sendo uma fonte de conhecimento para os nossos alunos, que inclusive amam as aulas dele, passar em devolutivas individuais com ele. É que ele é requisitado, né, gente? Não tem, assim, tanta disponibilidade. Mas, às vezes, ele atende algumas pessoas individualmente também, trazendo ali uma avaliação muito pessoal e personalizada sobre potencial, sobre desenvolvimento das pessoas. Enfim, Claudinho, é uma aula eu sempre aprendo quando eu converso com você. E olha que a gente já fala disso a vida inteira. A gente fala disso muito, a gente adora conversar sobre isso. Mas toda vez que eu te ouço, você traz uma informação nova. Você traz um conceito novo, você sedimenta dentro do meu aprendizado coisas que me ajudam a ser melhor como mentora, como pessoa, como profissional. Então, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu acho que a gente pode fazer outras rodadas de podcast, inclusive, trazendo outros temas para a gente compartilhar com a audiência e eles poderem continuar aprendendo, né? Eu tenho certeza que você vai estar à disposição, porque você está aqui com a gente sempre no escritório. E, assim, a gente tem uma fase final do nosso podcast, que é um momento muito especial. É um momento de homenagem. Porque a gente fala assim, que todas as pessoas que vêm no podcast são pessoas que eu admiro, que têm uma história que eu admiro, que têm coisas para contribuir que são relevantes para o mundo, que eu gostaria que todo mundo conhecesse essas pessoas, por isso que elas estão aqui, e que são pessoas que são campeãs da vida. Porque não adianta ser só campeão de um ranking. Você pode ser campeão de um ranking, mas mais importante que isso é ser campeão da vida. É a gente olhar para trás e, apesar dos tropeços que a gente já deu, a gente se orgulhar das decisões que a gente tomou, da pessoa que a gente está se tornando, do Deus que a gente serve, da fé que a gente nutre, das histórias que a gente constrói mesmo diante, às vezes, de dores e lágrimas, porque só Deus sabe todas as coisas que a gente já passou na vida, mas a gente se orgulha porque, no final das contas, a gente se torna mais do que vencedor, né? Que é o campeão. E você, Claudinho, é um campeão para mim. É um campeão diariamente, que vence diariamente grandes desafios, que decidiu com 60 e poucos anos dar uma virada na sua vida profissional, que está aqui construindo e ajudando a gente a vencer muitos desafios. Então, eu te admiro muito. Mas eu digo que o verdadeiro campeão é a pessoa que é amada e admirada por quem mais convive com você. E tem 3 pessoas que convivem com você, que te amam acima de tudo, que tem uma mensagem especial para você. Eu vou te mostrar essa mensagem aqui. É um áudio que essas pessoas gravaram para você. Eu quero que você coloque bem pertinho do microfone para que todo mundo ouça. E essas pessoas são muito importantes. Tenho certeza que são muito importantes para você. E eu gostaria que você ouvisse esses 3 áudios. Está na sequência aqui da mensagem. 1, 2 e 3 aqui por último. Tá bem. Tá bom? Então é só colocar o play. Deixa eu só botar aqui no 1 para ser isso. Pronto. Ó. Então vai lá, gente. Ouve essa homenagem dessas pessoas maravilhosas. É só dar o play. Pronto. Oi, paizinho. É a Bianca que está falando. Eu
Gostaria de expressar o meu profundo amor por você e meu orgulho de ser sua filha. Te admiro muito pela pessoa incrível que você é, pelo pai, pelo avô, pelo esposo, pelo sogro, enfim, pelo profissional maravilhoso que abençoa tantas pessoas e leva luz para onde vai. Te amo muito. Aproveitando aqui, é uma estável, tá? O próximo, de baixo, aí. Paizinho, eu quero te agradecer por tudo que você é, por tudo que você faz, pelo coração incrível que você tem, por ser um pai companheiro, presente, amigo. Eu não tenho nem palavras para falar o quanto eu te admiro e o quanto eu te amo. Influente. E o último? Você viu quando a pessoa fala assim, eu não tenho palavras, influente. Meu amor, só tenho a agradecer a Deus por Ele ter te transformado, você ser essa pessoa maravilhosa, um marido amoroso, atencioso, excelente, assim como avô e pai. Te amo imensamente. Beijo. Ela é uma conforme, 42 anos de casado. Parece que a gente casou a semana passada, porque eu tenho um amor tão grande por ela. Eu me emociono, porque é um amor tão grande, que tudo que eu me movimento na vida é por conta dela. É por conta dela. Depois vem as minhas filhas. Mas a cada dia eu me reforço, eu levanto diferente, eu agradeço, eu intensifico a minha identidade, porque eu quero sempre fazer a maior entrega para minha família, a melhor entrega para o meu trabalho. E esse é o recado que eu deixo para você. Faça a melhor entrega para você mesmo, faça a melhor entrega para sua família, faça a melhor entrega para os seus amigos e faça a melhor entrega para o seu cliente. Tá no recado. Gente, é emocionante sempre essa parte final do podcast. E assim, para mim também é uma honra muito grande ter o Claudinho aqui, porque eu conheço ele desde 9 anos de idade. Eu sou amiga das filhas dele desde 9 anos de idade. Então, ele é muito amigo do meu pai, como se fosse ele um segundo pai ali para mim, né? E a vida deu o privilégio da gente poder trabalhar junto. A gente não imaginava que isso iria acontecer. Mas Deus é tão maravilhoso, ele une propósitos. E eu conheço os propósitos do coração dele, ele conhece os do meu também. Então, Claudinho, obrigada por você estar aqui. Essa homenagem é muito pequena perto daquilo que você merece. Obrigada pela sua dedicação, pela sua entrega. Apesar de todos os desafios que a gente tem na vida, e a gente tem muitos, a gente está sempre dando o nosso melhor, sabe? Você está sempre ali tendo uma palavra, uma coluna forte, não importa qual seja o tamanho do desafio, mas você sempre tem uma palavra de paz, uma palavra de sabedoria, uma gestão emocional forte, é um exemplo, é uma referência, passa na vida das pessoas e transforma a vida das pessoas. Já tem inúmeras e centenas de histórias de pessoas que passaram pela vida do Cláudio e tiveram a vida transformada sob vários aspectos, casamento e um monte de coisa. Então você é um ser humano abençoado, iluminado. Eu tenho certeza que você é um agente, um grande instrumento das mãos de Deus. Então, obrigada por estar aqui, por fazer parte da nossa família, né? Tanto minha família pessoal, que você faz parte, você e a sua família, quanto a nossa família como empresa, né? Como a equipe que a gente tem aqui. Então, que Deus te abençoe muito, que você tenha muita saúde para continuar levando essa luz e essa mensagem que a Bianca tão sabiamente falou, que você representa para o mundo, tá bom? Obrigada por estar aqui, por construir tudo isso, essa história toda junto comigo. E eu que agradeço você, Dani, porque a tua visão sobre mim é importantíssima para mim. Por quê? Porque eu te prezo muito, não é de agora, né? Eu tenho um carinho, eu sempre falo para você, eu sempre falo para ela, você não é como uma filha, mas depois das minhas filhas vem você. Eu sempre falo isso para ela. Então, obrigado pelo apreço, obrigado também pela paciência, né? Porque a paciência é algo que norteia aquilo que a gente entrega e aquilo que a gente pode entregar. Uma coisa você pode ter certeza, eu sempre quero entregar o melhor para aquilo que você espera de mim, o melhor, porque é importante para mim. Isso me movimenta. Você é uma das pessoas
que estão na minha lista de prioridades para eu fazer a minha melhor entrega. E eu te agradeço por essa oportunidade, pelo apreço, pelo carinho, pelo respeito que você e a tua família têm por mim. Muito Merecido. obrigado. Ai, gente, se a gente ficar aqui, daqui a pouco a gente começa a chorar, mas, Claudinho, obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado muito esse podcast. É a ponta do iceberg, mas já dá para aprender bastante coisa. E se vocês quiserem mais desse conhecimento, a gente está aqui também, como empresa, à disposição de te ajudar a encontrar esse caminho de sucesso que você tanto merece, tanto sonha, e que às vezes só falta um empurrãozinho, um conhecimento, alguma coisa que vai te ajustar para você chegar onde você quer. Conta com a gente, conta conosco, e que Deus te abençoe. Fique atento, compartilhe o vídeo, manda para as pessoas que você gosta, que merecem receber essa mensagem, curte e segue a gente no canal. E a gente se vê no próximo episódio do Pode Vender. Até mais. Tchau, tchau. Sucesso. Tchau.